Depois de perceber que meu marido, um diretor executivo, ainda era muito apegado à ex-namorada dele, uma mãe solteira, comecei a ensinar nosso filho a chamá-lo de tio. Quando nosso filho ficou com febre e a ex ligou para ele no meio da noite, pedindo que fosse até lá, toquei a testa quente do meu filho e pedi baixinho: "Dá tchau pro tio." Quando ele prometeu comparecer à reunião escolar do nosso filho, mas a ex ligou chorando porque o filho dela não tinha um pai para acompanhá-lo, meu marido saiu sem hesitar nem por um segundo. Nem levantei os olhos. Entreguei meu celular ao nosso filho e pedi que ele enviasse um e-mail para a professora em nome do tio. Toda vez, nosso filho demorava muito para conseguir dizer aquela palavra. Até que mais tarde, quando meu marido finalmente percebeu o quanto estava nos negligenciando, tomou a iniciativa de sugerir que fizéssemos fotos em família juntos. Na porta do estúdio fotográfico, a ex ligou de novo, com aquela voz sensível de sempre. "Ethan, você pode buscar o Mason na creche agora? As outras crianças ficam falando que ele não tem pai." A hesitação passou pelo rosto do meu querido marido. Ele estava prestes a se abaixar para explicar ao nosso filho. Mas dessa vez, sem que eu precisasse pedir, nosso filho acenou sozinho. "Tudo bem, tio. Vai ficar com seu outro filho. Mamãe e eu já somos suficientes para tirar uma foto em família." No instante em que ele disse aquilo, tanto Ethan Carter quanto eu ficamos em silêncio. Durante os 28 dias desde que descobri que o tempo de Ethan já não pertencia mais à nossa família, toda vez que ele nos deixava sozinhos por causa de Olivia Bennett, eu pedia ao nosso filho que o chamasse de tio, para lembrar a mim mesma e ao meu filho que não devíamos sofrer tanto por alguém tão ausente. Mas nosso filho não enxergava assim. Ele tinha apenas 7 anos, a idade em que mais precisava do pai. Toda vez que eu pedia que dissesse tio, ele hesitava muito antes de falar baixinho. Mas hoje ele disse sozinho. Disse de forma natural e fluida, como se tivesse ensaiado aquela palavra incontáveis vezes dentro da cabeça. Ao nos ver chocados, nosso filho segurou minha mão e falou para Ethan: "Tio, pode ir." Depois olhou para mim. "Mamãe, vamos. Vamos nos atrasar para o nosso compromisso." Ele puxou minha mão, passo por passo, em direção ao estúdio fotográfico. A sessão de fotos em família tinha sido ideia do Ethan, como uma forma de compensar o fato de ter perdido o evento escolar do nosso filho. Nosso filho estava esperando por aquilo havia mais de 2 semanas. Eu o segui em silêncio. Meu coração estava pesado e triste. Uma melancolia enorme me fazia querer chorar. Descobri o distanciamento de Ethan por acidente. Ele tinha ido comemorar o aniversário do filho de Olivia, e quando voltou, esqueceu os ingressos no bolso. 3 ingressos para a Universal Studios. No aniversário de 6 anos, nosso filho desejou que a família inteira fosse junta à Universal Studios, ver os personagens favoritos dele. Ethan disse que aquilo era infantil, e recusou na hora. Mas poucos dias depois, foi com o filho de Olivia. Encontrei a publicação de Olivia nas redes sociais no celular dele. O lugar mais mágico merece ser visitado com o melhor papai. Na foto, Ethan e Olivia seguravam um menino, uma foto dos 3 juntos. Olivia foi o primeiro amor dele, separada e com um filho. Naquela noite tivemos a conversa mais difícil do nosso casamento. Insisti na separação e em levar nosso filho comigo. Ethan me acusou de ser irracional. Perguntou como eu conseguia suportar a ideia de deixar nosso filho crescer sem um pai dentro de casa. Jurou que tudo o que sentia por Olivia era compaixão. Ao olhar para o rosto claramente confuso do nosso filho, respirei fundo para não perder a paciência. Eu sabia que, se obrigasse nosso filho a ir embora comigo, ele nunca esqueceria Ethan, mas também sabia que, se aquilo acontecesse uma vez, aconteceria uma segunda, uma terceira. Eu não queria que meu filho sofresse por causa daquela suposta compaixão. Então, escolhi outro caminho. Convenci Ethan a assinar os papéis da separação. Faltavam 30 dias para o processo se tornar oficial. Durante esses 30 dias, se Ethan caísse na real, eu fingiria que nada tinha acontecido pelo bem do nosso filho. Mas se não mudasse, eu usaria aqueles 30 dias para ajudar meu filho a se acostumar com a ausência dele. Hoje era o dia 28. Nosso filho tinha chamado Ethan de tio, por conta própria. Senti o corpinho dele tremer levemente, mas não era felicidade. Havia uma enorme angústia escondida dentro daquele pequeno coração. Enquanto atravessávamos a rua, Ethan finalmente reagiu. Ele deu alguns passos atrás de nós, querendo perguntar ao nosso filho o que estava acontecendo. Quando Olivia ligou novamente, ainda usando aquela voz suave e triste. "Ethan, onde você está?" "Mason está muito sensível e dizendo que quer o pai dele. Não consigo acalmá-lo." Os passos de Ethan pararam. Ele ficou olhando para nossas costas, segurando o celular na mão, e respondeu: "Tudo bem. Já entendi. Estou indo agora mesmo." Depois de desligar, me enviou uma mensagem: "Precisamos conversar esta noite." Em seguida, virou as costas e foi embora sem hesitar. O som do motor do carro ligando ecoou pela rua e desapareceu ao longe. Nosso filho parou de andar e afundou nos meus braços, os olhinhos molhando minha roupa. "Mamãe, será que a gente pode nunca mais ter um papai? Nem conseguimos tirar as fotos." Levei nosso filho direto para casa. Comecei a fazer as malas. Enquanto reservava passagens de avião para voltar para minha cidade natal, Olivia me enviou um vídeo. O cenário era outro estúdio fotográfico famoso da cidade. Olivia e Ethan usavam roupas combinando, segurando um menino de uns 5 anos enquanto posavam para a câmera. No final do vídeo, Olivia comentou como sempre fazia: "É só uma foto em família. Ethan e eu podemos tirar uma a qualquer momento." Se aquilo tivesse acontecido antes, vendo a atitude arrogante dela, eu teria respondido imediatamente. Mas agora, observando meu filho organizar cuidadosamente os brinquedos, tive apenas um pensamento: que ridículo. Saí da conversa e reservei 2 passagens para Seattle, para depois de amanhã. Logo depois de concluir o pagamento,
Ethan chegou em casa trazendo um bolo de morango. Tanto eu quanto nosso filho olhamos para ele surpresos. No passado, ele odiava bolo de morango mais do que qualquer coisa. Por causa disso, embora nosso filho tivesse herdado meu enorme amor por morangos doces, ele sempre escolhia o bolo de matcha favorito do Ethan no próprio aniversário. Mas hoje... Por que ele apareceu de repente com um bolo de morango? Eu e nosso filho trocamos olhares, os dois completamente incrédulos. Ethan entrou devagar e viu as malas abertas. A expressão dele mudou levemente. Mason estava muito triste, então fiquei mais um pouco com ele. No caminho de volta, lembrei que vocês dois adoram bolo de morango, então comprei um. Por que estão arrumando as malas? Vão viajar? Balancei a cabeça e depois assenti. Acho que sim. Faltando apenas 2 dias para a separação se tornar oficial, eu não queria nenhuma complicação inesperada. Ao ouvir minhas palavras, Ethan pareceu suspirar aliviado antes de continuar. O estúdio ligou dizendo que vocês não apareceram. Reagendei. Que tal amanhã? Dessa vez eu definitivamente não vou decepcionar vocês. Ele se abaixou na frente do nosso filho e falou aquilo com muita seriedade. Nosso filho parou de organizar os brinquedos. Olhou para ele, depois para mim, como se estivesse indeciso, ou como se já não tivesse coragem de acreditar. Percebi a hesitação dele e meu coração amoleceu. Tudo bem. De qualquer forma, seria a última vez. Depois que concordei, os olhos do nosso filho brilharam imediatamente. Ele pegou os brinquedos e correu para o quarto. Depois que ele saiu, continuei arrumando as malas. Ethan se aproximou de mim. Hesitou um pouco antes de falar. Sobre nosso filho ter me chamado de tio hoje, meu coração disparou. Levantei os olhos para ele. Ethan se abaixou e colocou o bolo de morango ao meu lado. A voz dele parecia impotente, mas carinhosa. Zoe, eu sei o que você está pensando. Você acha que eu estou sendo bom demais com a Olivia e negligenciando você e nosso filho. Mas eu te garanto que só sinto compaixão por ela. Ela é uma mãe solteira. Só não quero que ela passe dificuldades. Ele segurou minha mão e a colocou solenemente sobre o próprio peito. Me dá um pouco mais de tempo. Eu prometo que vou resolver tudo com Olivia e o filho dela da maneira certa. Não vou deixar você e nosso filho sofrerem mais. Fiquei olhando para ele sem expressão alguma. Eu mal conseguia lembrar da última vez em que ele tinha me olhado daquela maneira tão séria. Talvez tivesse sido no nosso casamento. Na capela linda, ele segurou minha mão e prometeu me tratar bem pelo resto da vida. Ou talvez, no dia em que nosso filho nasceu. Na sala do hospital, segurou cuidadosamente nosso filho nos braços e sorriu enquanto beijava minha testa. Depois disse: Nunca vou deixar você ou nosso filho sofrerem. Pensando nesses momentos do passado, fiquei em silêncio por muito tempo. Decidi falar sobre a separação. Na verdade... onde você colocou aquele conjunto de blocos de montar edição limitada que comprei para o nosso filho da última vez? Está no armário do escritório? A Olivia disse que o Mason está adorando blocos de montar ultimamente. Vou levar para ele brincar por alguns dias. Depois de dizer isso, Ethan foi até o escritório, encontrou o conjunto de blocos, pegou as chaves do carro e saiu apressado pela porta. A porta se fechou. A figura de Ethan desapareceu. Fiquei olhando para a porta em silêncio por muito tempo, então terminei a frase que não tinha conseguido concluir. Na verdade, eu e nosso filho não precisamos mais de você. Faltavam apenas 2 dias para irmos embora. À meia-noite, depois de finalmente terminar de arrumar tudo, me deitei cansada na cama. Meu celular acendeu. Era uma mensagem do Ethan. O Mason adorou os blocos. Passei a noite toda ajudando ele a montar. Olivia pediu especificamente para eu agradecer você. À meia-noite, meu marido estava me agradecendo em nome de outra mulher. Puxei um sorriso sem humor, atônita demais até para sentir raiva. Mas eu já estava cansada demais para me importar. O resultado já estava decidido de qualquer forma. Abri a conversa e respondi casualmente. Não precisa agradecer. Eu não dei aquilo para ela. Além disso, aquele brinquedo era o presente favorito de aniversário do nosso filho. Ele estava esperando você ter tempo para montar aquilo com ele. Depois de enviar a mensagem, desliguei o celular e fechei os olhos para dormir. Não me importava com a expressão do Ethan do outro lado da tela enquanto lia aquilo. Na manhã seguinte, às 8 horas, Ethan chegou em casa estranhamente cedo. Ele tirou o casaco ao entrar e viu várias malas organizadas cuidadosamente na sala. Parou, claramente surpreso. Precisa de tudo isso para uma viagem? Sem nem guardar o casaco, caminhou até o quarto muito confuso e perguntou: Vocês vão viajar para longe? Eu estava ajudando nosso filho a se vestir e nem olhei para trás. Vamos para bem longe. Ao ouvir aquilo, ele olhou imediatamente para nosso filho. Só depois que recebeu um aceno de confirmação, a expressão dele relaxou. Então deixou o casaco de lado e tirou 3 ingressos para a Universal Studios. Vocês não ficaram tristes porque eu não levei nosso filho para a Universal Studios? Comprei ingressos para hoje. Nós 3 podemos ir juntos. Ele mostrou os ingressos para mim e para nosso filho, como se estivesse se exibindo, com o rosto cheio de satisfação. Por um momento, achei que tivesse ouvido errado. Parte 4. Já fazia quase 1 mês desde aquele episódio, e só agora ele tinha pensado nisso. Mas então lembrei da sequência de mensagens não lidas no meu celular quando acordei naquela manhã. E de repente entendi. Então era isso. Uma tentativa de compensação. Não falei nada, e continuei ajudando nosso filho a se vestir. Mas nosso filho ficou incrivelmente animado. Os olhos dele brilhavam enquanto olhava para mim. Mamãe, eu quero ir. Sorri levemente. Antes que eu pudesse responder, ouvi Ethan hesitar. Mas... Se vocês quiserem ir, tem um detalhe. Olivia descobriu que vamos tirar fotos em família hoje. E ela está preocupada que o Mason fique triste se souber disso. Então... As fotos em família podem ficar para outra ocasião. Enquanto dizia aquilo, sua expressão demonstrava arrependimento. Nosso filho ficou imóvel. O sorriso desapareceu lentamente dos olhos dele. Entendi. Ele abaixou a cabeça devagar e não falou mais nada. Os olhos dele pareciam apagados. Mas Ethan não percebeu. Ele continuou.
É só esse pequeno pedido da Olivia. Eu pensei bem, e não deveria ser um grande problema. Estamos apenas adiando as fotos desta vez. Sempre vai existir uma próxima oportunidade. Léo, o que você acha? Ele não sabia que eu e nosso filho iríamos embora no dia seguinte. Aquela era a última chance dele. Mas nem eu, nem nosso filho dissemos nada. Apenas assentimos em silêncio. Tudo bem. Ethan soltou um suspiro de alívio. Um sorriso apareceu claramente no rosto dele, como se um enorme peso tivesse sido retirado das costas. Então vou avisar a Olivia agora mesmo. Às 3 da tarde, nos encontramos na Universal Studios. Depois de falar isso, ele se levantou para sair. Ao chegar na porta, virou-se novamente. Querida. Léo, vocês dois são maravilhosos. Eu e nosso filho não respondemos nada. Depois que ele saiu, nosso filho pulou da cama e tirou uma mochila já preparada do armário. Mamãe, eu não quero mais ver o tio. A gente pode ir embora mais cedo? Olhei para Léo com o coração completamente despedaçado. Ele tinha apenas 7 anos e já entendia que o pai não merecia mais o tempo dele. Nenhuma criança deveria aprender isso tão cedo. Tudo bem, falei baixinho. Nós vamos embora amanhã cedo. Mas antes, quer que a mamãe faça panquecas de morango hoje de manhã? Os olhos dele brilharam por um instante. Aquela pequena faísca de infância que Ethan quase tinha apagado completamente. Com chantilly? Com o dobro de chantilly. Enquanto eu preparava o café da manhã, Léo sentou no banco da cozinha, balançando as pernas e me observando misturar a massa. Aquele era o nosso ritual de sábado. Algo que fazíamos toda semana antes de Ethan começar a desaparecer nos fins de semana. Fiquei me perguntando quantos sábados ainda teríamos juntos, livres do peso daquela casa, antes que Léo começasse a esquecer como era viver sem o coração sempre esperando por alguém. Às 9h47, meu celular vibrou. Era Ethan. Olivia disse que, se vocês forem para a Universal Studios e tirarem fotos, ela também quer ir com o Mason para que ele não se sinta excluído. Tudo bem convidá-los? Li a mensagem 2 vezes. Depois virei o celular de cabeça para baixo no balcão e servi as panquecas. Está pronto? Léo assentiu animado e atacou o prato imediatamente. Peguei meu café e fiquei observando ele comer. Havia uma tranquilidade estranha naquele momento. Não a tranquilidade da resignação, mas a de alguém que já tomou sua decisão e está apenas esperando o tempo passar. Às 10h15, Ethan chegou em casa sem avisar. Entrou pela porta com aquela expressão que eu já conhecia de cor. Culpa misturada com justificativa. Como se sempre encontrasse uma forma de transformar os próprios erros em argumentos morais. Zoe, preciso falar com você um minuto. Léo levantou os olhos do prato, olhou para mim e depois abaixou a cabeça de novo. Aquele pequeno gesto, aquela distância deliberada do próprio pai, doeu mais do que qualquer briga que eu e Ethan já tivemos. Léo, pode ir para o seu quarto por um instante? Pedi suavemente. Ele desceu do banco sem dizer nada, pegou o suco de laranja e foi embora. Só quando ouvi o clique suave da porta do quarto fechando, me virei para Ethan. Fala! Ethan enfiou as mãos nos bolsos. Tinha aquela aparência de homem carregando peso demais na cabeça sem saber como organizar tudo. Sobre a Universal Studios. Olivia disse que, se a gente for, o Mason vai acabar descobrindo e vai querer ir também. E se ninguém levar ele, vai achar que está sendo excluído de propósito. Fiquei em silêncio por um momento. E eu pensei que talvez pudéssemos ir em 2 grupos. Você e o Léo vão às 3 da tarde. E eu levo Olivia e Mason pela manhã, antes de vocês chegarem. Assim eles não se encontram e todo mundo vai para a Universal Studios no mesmo dia. Tecnicamente eu consigo cumprir com os 2 lados. Olhei para ele. Completamente imóvel. Completamente em silêncio. Ethan se mexeu desconfortável sob meu olhar. Eu sei que isso soa estranho quando falo em voz alta, mas faz sentido se você pensar bem. Eu não quero que nenhuma das 2 crianças se sinta excluída. Ethan, falei finalmente com a voz calma e clara. Quando foi a última vez que você sentou para tomar café da manhã com seu filho? Ele piscou. O quê? Esta manhã, Léo comeu panquecas de morango sozinho no balcão da cozinha. As mesmas que fazíamos todos os sábados quando ainda éramos uma família. Você lembra disso? Ethan abriu a boca. Depois fechou. Uma sombra atravessou o rosto dele. Não é hora para... Eu não estou te atacando. Interrompi baixinho. Só estou perguntando... Quando foi a última vez? O silêncio que veio depois foi resposta suficiente. Ethan desviou o olhar para a janela. Lá fora, um garoto da vizinhança andava de bicicleta com o pai. Ethan observou a cena por alguns segundos, e algo em sua mandíbula se contraiu. Zoe. Me dá até o fim do mês. Só até o fim do mês para organizar tudo isso direito. Fim do mês. Em 2 dias estaríamos legalmente divorciados. Ele ainda não sabia disso. Ethan tinha assinado os papéis acreditando que era apenas uma separação temporária. Um tempo para esfriar a cabeça. Eu nunca corrigi aquilo. E agora, parado na própria cozinha, ele me pedia um tempo que já não existia mais. Tudo bem, respondi. Ethan soltou o ar lentamente, visivelmente aliviado. Obrigado. Eu sei que não mereço isso, mas obrigado. Ele pegou as chaves em cima do balcão. Ao passar por mim, parou por um instante, como se quisesse dizer mais alguma coisa. Depois, continuou andando até a porta. Vou voltar antes das 3 para ir com vocês à Universal Studios. Certo. A porta se fechou. O motor do carro ligou. O som desapareceu pela rua silenciosa. Fiquei olhando minha xícara de café vazia por um longo tempo. Léo apareceu no corredor, colocando a cabeça para fora do quarto. Ele já foi embora? Já foi. Ele veio até a cozinha, subiu novamente no banco e terminou o suco. Depois olhou para mim com aqueles olhos escuros idênticos aos do Ethan. Olhos que eu amava com uma intensidade que chegava a doer. Mamãe, o tio vai mesmo com a gente hoje? Foi o que ele disse. Léo assentiu devagar. Depois perguntou com aquela precisão brutal que só crianças de 7 anos possuem. E se a senhora Olivia ligar enquanto estivermos lá? Não respondi imediatamente. Levantei, levei as xícaras até a pia e enxaguei devagar. Quando me virei,
Léo ainda estava esperando a resposta. Se isso acontecer, a mamãe já tem um plano. O que Ethan não sabia era que eu estava construindo aquele plano havia 28 dias. Não com raiva. Não com lágrimas, mas com a mesma calma de alguém que dobra roupas limpas ou reserva passagens aéreas no meio da madrugada. Quando descobri os ingressos da Universal Studios no bolso dele, quando vi a foto do Instagram com a legenda que Olivia escreveu como se Ethan pertencesse a ela, eu não gritei. Me tranquei no banheiro com o chuveiro ligado e chorei exatamente 4 minutos. Depois lavei o rosto, saí e comecei a pensar. Enganei Ethan para que assinasse os papéis do divórcio misturados a documentos corporativos que ele sempre assinava sem ler. Ele era CEO de uma empresa média de consultoria. Nos fins de semana, quando chegava tarde e cansado da casa da Olivia, eu preparava café, colocava os documentos na frente dele, e Ethan assinava tudo sem sequer levantar os olhos para mim. Ele confiava que eu jamais faria algo para prejudicá-lo. E, tecnicamente, eu não estava prejudicando. Só estava entregando a ele exatamente aquilo que já tinha escolhido havia muito tempo, apenas sem coragem de dizer em voz alta. O advogado foi discreto. Minhas economias, acumuladas durante 4 anos de trabalho freelancer, enquanto Ethan acreditava que eram gastos pessoais, foram suficientes para tudo. Honorários legais, passagens, o primeiro mês de aluguel em Seattle e um fundo de emergência que eu esperava nunca precisar usar. Faltavam 2 dias. Apenas 2 dias. Às 14h47, Ethan ainda não tinha chegado. Às 15h05, ele enviou uma mensagem. Zoe, Olivia teve um problema com o carro. Precisei ajudá-la. Levo o Léo assim que puder. Tudo bem vocês chegarem primeiro e me esperarem na entrada? Olhei para a mensagem. Depois olhei para Léo, que já estava com a mochila nas costas e os fones pendurados no pescoço, pronto desde as 14h30. Ele devolveu meu olhar em silêncio. Guardei o celular na bolsa. Léo, você quer ir para a Universal Studios só com a mamãe? Só nós dois? Ele pensou por exatamente 3 segundos. Depois se levantou, ajustou as alças da mochila e caminhou até a porta. Vamos, mamãe. O tio sempre se atrasa. O que Ethan não sabia naquele momento, enquanto trocava o pneu do carro da Olivia em algum lugar da cidade, era que aquela tarde na Universal Studios seria a última que eu e Léo passaríamos naquela cidade. E que da próxima vez que tentasse me ligar, descobriria algo capaz de mudar completamente tudo o que acreditava saber sobre os papéis que assinou sem ler. Fomos para a Universal Studios de metrô. Léo ficou com a testa encostada no vidro da janela, observando a cidade passar, carregando aquela mistura de tristeza e animação que só crianças conseguem sentir ao mesmo tempo. Segurei a mão dele durante todo o trajeto e não soltei em nenhum momento. Às 16h10, enquanto estávamos na fila da área dos Minions, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Abri com cautela. Zoe, meu nome é Patricia Collins. Trabalhei com Ethan na Carter Consulting por 3 anos. Sei que é estranho entrar em contato assim. Desculpe a intromissão. Podemos conversar? Parei no meio do corredor. Léo puxou minha mão. Mamãe, vamos. Só um segundo, amor. Patricia Collins. O nome parecia familiar. Ethan já tinha mencionado ela uma vez, mais de um ano atrás, como a diretora financeira que pediu demissão sem aviso prévio. Lembro que ele falou sobre isso com irritação, como se a saída dela tivesse sido uma traição pessoal. Na época, não dei importância. Agora, olhando para aquela mensagem, senti algo se mover dentro de mim. Como conseguiu meu número? Perguntei por mensagem. A resposta veio segundos depois, com a Clara. Ela disse que confia em mim. Eu também confio nela, e acho que o que tenho pode ajudar você, Clara. Minha melhor amiga desde a faculdade, advogada de família há 12 anos, e a única pessoa no mundo que sabia exatamente o que eu vinha fazendo nesses 28 dias. Liguei imediatamente para ela. Quem é Patricia Collins? Perguntei antes mesmo que Clara pudesse dizer alô. Alguém que viu coisas que você não conseguiu ver, respondeu Clara sem rodeios. Escuta ela, Zoe. O que ela tem é importante. E sim, eu já verifiquei o histórico dela. É tudo real. Ela não vai desperdiçar seu tempo. Desliguei. Então respondi Patrícia. Onde você está? No café em frente à entrada principal da Universal Studios. Mesa do fundo. A segunda coisa que eu e Léo fizemos ao chegar ao parque, depois de comprar 2 limonadas geladas, foi encontrar aquele café. Patricia Collins era uma mulher na faixa dos 40 anos, cabelo escuro, terno cinza e postura de alguém que não perde tempo com formalidades. Quando nos viu entrando, apontou para a cadeira à frente dela. Obrigada por vir. Pode falar, respondi simplesmente. Ela colocou um envelope sobre a mesa. Eu abri. Dentro havia impressões de e-mails, capturas de tela de transações e um documento de 3 páginas com o logotipo da Carter Consulting. Ethan vem desviando dinheiro dos projetos da empresa para uma conta pessoal há mais de 2 anos. Não são valores enormes. Pequenos o suficiente para passar despercebidos nas auditorias trimestrais, mas acumulados. Ela apontou para o valor total no fim da última página. Li aquilo e pisquei várias vezes. Pedi demissão porque denunciei isso ao conselho da empresa e me disseram que eu estava confusa. 3 semanas depois, me ofereceram uma indenização generosa em troca do meu silêncio. Aceitei porque tinha filhos para sustentar e não podia comprar aquela briga, mas guardei cópias de tudo. Léo estava concentrado desenhando numa guardanapo com o lápis que sempre carregava na mochila. Levantei os olhos dos documentos. Por que agora? Patrícia respondeu sem hesitar. Porque Clara me disse que você vai embora amanhã, e porque o conselho da Carter Consulting abriu uma auditoria interna há 10 dias. Se você apresentar isso primeiro, controla a narrativa. Se eles apresentarem antes, Ethan vai precisar encontrar um bode expiatório. Fiquei em silêncio por muito tempo. O que você quer em troca? Nada, respondeu imediatamente. Só não quero que isso seja enterrado de novo. Peguei os documentos, coloquei de volta no envelope e guardei dentro da bolsa junto com as passagens aéreas.
Estendi a mão para Patrícia. Obrigada, Patrícia. Ela apertou minha mão com firmeza. Se cuide, Zoe. As 3 horas seguintes foram passadas correndo atrás do Léo nas atrações dos Minions. Vi meu filho rir mais do que tinha rido nos últimos 2 meses. Vi ele correr, gritar, pedir algodão doce amarelo porque era da cor dos Minions, insistir para tirar foto com cada personagem que cruzava o caminho dele. E toda vez que Léo ria, eu pensava em Patricia Collins, nos documentos dentro do envelope, e em Clara, que vinha tecendo tudo aquilo em silêncio havia semanas, sem que eu sequer tivesse pedido algo além de orientação jurídica. Eu não estava sozinha. Nunca estive. Eu só precisava decidir que não aceitaria mais aquilo para finalmente perceber. Às 19h30, enquanto Léo ia pela 4ª vez na mesma atração, meu celular vibrou. Era Ethan. Vocês já chegaram? Onde estão? Acabei de terminar com a Olivia. Posso ir agora? Li a mensagem. Não respondi. 10 minutos depois, outra mensagem chegou. Zoe, por favor. Eu sei que estraguei tudo hoje. Me deixa ir. Guardei o celular na bolsa. Léo saiu da atração com o cabelo bagunçado e os olhos brilhando. Correu até mim e me abraçou pela cintura. Mamãe, podemos ficar até fechar? Até fechar, confirmei. Naquela noite, voltando para casa de metrô, Léo adormeceu com a cabeça no meu colo. Fiquei olhando para ele, passando os dedos suavemente pelos cabelos, sentindo o peso daquele dia, daqueles 28 dias, daqueles 4 anos inteiros. E então lembrei da noite em que tudo começou. A noite em que encontrei os ingressos. Como me sentei na beirada da cama, segurando aqueles 3 pequenos papéis enquanto escutava o chuveiro ligado, porque Ethan estava tomando banho depois da festa de aniversário do Mason. 3 ingressos. Universal Studios. Os mesmos que Léo tinha pedido. Os mesmos que Ethan descartou da nossa família por considerar uma ideia infantil. Fiquei segurando aqueles ingressos por 5 minutos antes de tomar minha decisão. Eu não faria uma cena. Não imploraria para ele mudar. Não passaria os próximos anos esperando Olivia soltá-lo ou esperando que ele despertasse sozinho. Eu faria a única coisa que ninguém esperava de mim. Ir embora. Mas iria embora direito. Inteira. Com meu filho e com tudo aquilo que nos pertencia. Naquela mesma noite, abri a conversa com Clara e escrevi apenas uma frase. Preciso da sua ajuda para fazer isso da maneira certa. E Clara, sem perguntar nada, sem me julgar, respondeu em menos de 1 minuto. Eu já estava esperando você me pedir isso. 28 dias. Um plano construído em silêncio. Nas horas em que Ethan estava na casa da Olivia. Nas madrugadas em que Léo dormia e eu analisava documentos com o brilho da tela no mínimo para não acordar ninguém. Um divórcio assinado sem que ele soubesse o que estava assinando. 2 passagens para Seattle. E agora, um envelope com informações capazes de mudar completamente o equilíbrio de tudo o que estava por vir. Faltava apenas um dia. Um único dia para Ethan Carter descobrir que a mulher que ele acreditava conhecer nunca foi exatamente quem ele imaginava. Eram 22h48, quando o táxi parou em frente à casa. Léo dormia profundamente encostado no meu ombro, ainda com restos de algodão doce amarelo grudados na bochecha. Carreguei ele até o quarto, troquei sua roupa sem acordá-lo e o cobri com cuidado. Fiquei parada na porta por alguns segundos, observando ele respirar. Naquela hora do dia seguinte, já estaríamos em Seattle. Quando desci as escadas, encontrei Ethan sentado no sofá, com as luzes da sala apagadas, a gravata frouxa e os cotovelos apoiados nos joelhos. Ele tinha a expressão de alguém que ensaiou um discurso por horas e já não tinha certeza se as palavras ainda serviam para alguma coisa. Eu esperei vocês. Eu sei. Sentei na poltrona em frente a ele. Não ao lado. Cruzei as mãos no colo e o observei sem hostilidade, sem lágrimas. Sem a voz tremendo como teria acontecido 28 dias antes. Ethan interpretou minha calma como abertura. Ele sempre fazia isso. Zoe, hoje eu estraguei tudo. Eu sei. E sei que não foi a primeira vez. Ele se inclinou para a frente. Mas preciso que você entenda que o que sinto por você e pelo Léo não mudou. Olivia é uma situação complicada. Ela tem um filho que não tem mais ninguém. Eu não posso simplesmente ignorar isso. Eu não estou pedindo para você ignorar ela, Ethan. Ele piscou, confuso com o tom da minha voz. Então o que você está me pedindo? Nada, respondi simplesmente. Eu não estou mais te pedindo nada. O silêncio pairou entre nós. Ethan estreitou levemente os olhos, tentando entender o que aquilo significava. Depois suspirou e se recostou no sofá. Você está magoada. E tem razão. Mas amanhã a gente pode conversar com calma, certo? Reagendei as fotos em família para sábado. Dessa vez sem exceções. Eu prometo. No sábado, eu e Léo estaremos em Seattle. Falei da mesma maneira que alguém comenta que vai chover. Sem drama. Sem ênfase. Ethan ficou completamente imóvel. O quê? Nosso voo sai amanhã às 11 da manhã. Tirei as 2 passagens da bolsa e coloquei sobre a mesa de centro. Já aluguei um apartamento lá. Léo está matriculado em uma escola nova. Está tudo resolvido. O silêncio que veio depois foi diferente de qualquer outro que compartilhamos naqueles 28 dias. Era o silêncio de alguém que acabou de pisar no chão e percebeu que ele não é sólido. Zoe! A voz dele saiu estranha, sem aquela segurança habitual. Você não pode simplesmente... Você assinou os papéis do divórcio há 26 dias. Interrompi antes que ele terminasse. Amanhã eles se tornam oficiais. Ethan abriu a boca. Depois fechou novamente. Os olhos dele correram do meu rosto para as passagens sobre a mesa, das passagens para as malas alinhadas perto da porta, e então voltaram para mim. Vi o exato instante em que todas as peças finalmente se encaixaram. Que papéis? Ele parou abruptamente. Os do contrato de renovação da consultoria externa. Naquela noite em que cheguei tarde e você estava bêbado, cheirando ao perfume dela. E assinou tudo que coloquei na sua frente sem ler absolutamente nada. Não falei aquilo com crueldade. Falei como alguém constatando um fato. Exatamente como faz há 4 anos com os documentos da empresa. A cor desapareceu do rosto de Ethan. Foi apenas 1 segundo.
Um único segundo de hesitação atravessou os olhos dele antes que os fechasse, mas eu vi. E ele soube que eu tinha visto. O que você sabe sobre a empresa? Perguntou em voz baixa. Não respondi. Apenas sustentei o olhar dele. Ethan se levantou bruscamente. Caminhou até a janela, virou as costas para mim e apoiou uma mão no vidro. Do lugar onde eu estava, conseguia ver o reflexo dele. Vi quando engoliu seco. Vi quando tentou se recompor. Vi um homem tentando recuperar o controle de uma situação que já tinha deixado de pertencer a ele há muito tempo. Zoe, se alguém te contou alguma coisa sobre a Carter Consulting, você precisa entender que existe um contexto que não conhece. As coisas não são tão simples quanto parecem. Segundo você, nunca são. Ele se virou rapidamente. Isso é sério. Não é como a situação da Olivia. Isso pode afetar nós dois. Pode afetar o Léo. A mim e ao Léo, não. Apenas você. Naquele instante, o celular dele vibrou sobre a mesa de centro. Nós dois olhamos para a tela. O nome exibido era R. Mitchell, Conselho Carter Consulting. Ethan encarou o aparelho como se fosse uma cobra pronta para atacar. Não atendeu. Eles vão continuar ligando. Falei calmamente. Faz 10 dias que estão conduzindo uma auditoria interna. Patricia Collins entregou as cópias que guardou quando saiu da empresa. Hoje eu me encontrei com ela. O celular parou de vibrar. 3 segundos depois, começou de novo. Ethan ficou em silêncio por um tempo que pareceu interminável. Quando finalmente falou, a voz dele tinha algo que eu nunca tinha ouvido antes. Algo entre raiva e medo. 2 emoções que homens como Ethan raramente permitem coexistir. Você armou tudo isso? Eu não armei nada. Só escutei alguém que tinha algo importante para dizer. Quem organizou tudo isso foi você, Ethan. Faz muito tempo. O celular parou de tocar. Logo em seguida chegou uma mensagem. Ethan leu a notificação à distância, sem tocar no aparelho. A mandíbula dele se contraiu. Eles querem que eu esteja no escritório amanhã cedo, então é melhor você descansar. Me levantei, peguei as passagens sobre a mesa e subi as escadas. Atrás de mim ficou o silêncio de um homem que, pela primeira vez em muitos anos, não fazia ideia de qual seria seu próximo movimento. Nem na empresa. Nem com Olivia. Nem comigo. Nenhum deles. No corredor do 2º andar, parei diante da porta do quarto do Léo. Abri só uma fresta. Vi meu filho dormindo tranquilamente, completamente alheio ao peso do que estava acontecendo um andar abaixo. Sobre a mesa de cabeceira estava o desenho que ele tinha feito no guardanapo da Universal Studios. 2 figuras, uma grande e outra pequena, de mãos dadas diante do que parecia ser uma montanha russa. Embaixo, com a letra torta de uma criança de 7 anos, havia apenas uma palavra: mamãe. Fechei a porta devagar e fui para o meu quarto. Me deitei sem acender a luz. Lá embaixo, eu ainda conseguia ouvir os passos de Ethan atravessando a sala de um lado para o outro. O som da voz baixa dele ao telefone. O tom urgente de alguém tentando conter algo que já tinha começado a desmoronar. Escutei aquilo por alguns minutos. Depois fechei os olhos. E dormi melhor do que em qualquer noite daqueles últimos 28 dias. Às 6h15 da manhã, o despertador tocou. Levantei, tomei banho e preparei o café da manhã do Léo. Quando desci as escadas com as últimas coisas que faltavam colocar na mala, encontrei Ethan sentado exatamente no mesmo lugar onde eu o tinha deixado na noite anterior. Ele não tinha dormido. Os olhos estavam vermelhos, a gravata ainda frouxa no pescoço, e ele segurava o celular com as 2 mãos como se aquilo fosse a única coisa impedindo-o de desabar. Ele me olhou do sofá. Zoe, só isso, meu nome. Como se já não existissem mais palavras disponíveis. Olhei diretamente para ele, sem rancor e sem pena. Léo acorda em 20 minutos. Se quiser se despedir dele, esse é o tempo que você tem. Fui para a cozinha preparar o café da manhã. O homem que tinha sido CEO. O homem que prometeu diante de um altar que jamais me deixaria sofrer injustiças. O homem que levou o filho de outra mulher para a Universal Studios, enquanto o próprio filho sonhava com os Minions. Agora estava sozinho no sofá, segurando um celular e encarando as consequências de cada escolha que tomou, acreditando que eu jamais faria algo a respeito. Faltavam 4 horas para o voo. Às 7h02, Léo desceu as escadas já com a mochila nas costas e encontrou Ethan sentado na sala. Os dois ficaram frente a frente por um segundo. Depois, Léo foi até a cozinha, tomou café da manhã em silêncio, e quando terminou, levou o próprio prato até a pia e lavou sozinho. Exatamente como eu havia ensinado. Ethan observou tudo da sala sem se mover. Quando Léo passou ao lado dele para pegar a pequena mala, Ethan estendeu a mão e tocou o ombro do nosso filho. Léo parou. Levantou os olhos para ele. Ah, sim, tio. Ele não falou aquilo com crueldade, nem como um ataque. Disse com a mesma naturalidade de quem fala bom dia. E isso foi pior. Ethan retirou a mão lentamente. Espero que vocês fiquem bem. Falou em voz baixa. Léo assentiu uma única vez. Pegou a mala e veio até mim. Foi naquele instante, enquanto Léo entrava no táxi e eu pegava as últimas bolsas, que Ethan se levantou e veio atrás de mim até a porta. Zoe? A voz dele estava diferente, sem a autoridade do CEO. Sem a confiança de um homem acostumado a fazer o mundo girar conforme suas necessidades. O que você fez com a Olivia? Parei na porta e me virei. Como assim? Ela me ligou chorando 1 hora atrás. Disse que não quer mais me ver. Que você mandou alguma coisa pra ela. Eu mandei 2 coisas. A primeira foi um print daquela mensagem que você me enviou à meia-noite, agradecendo em nome dela pelo Lego do Léo. Pra que ela soubesse exatamente que tipo de homem você é quando acha que ninguém está olhando. Ethan abriu a boca. Nenhum som saiu. A segunda coisa foi uma pergunta. Perguntei se ela sabia que o Lego que você deu para o Mason no aniversário era exatamente o mesmo que o Léo tinha pedido para o dele. A edição limitada. Aquele que ele passou meses esperando que você tivesse tempo para montar junto com ele. Perguntei se ela achava aquilo certo.
Se esse era o homem que ela tinha escolhido para ser o pai do filho dela. O silêncio que veio depois foi absoluto. Eu não destruí a vida dela, Ethan. Só dei informações. O que ela decidiu fazer com isso foi escolha dela. Levantei a última bolsa. Assim como todas as suas escolhas sempre foram suas. Desci os 3 degraus da entrada da casa. O táxi estava esperando com o motor ligado, e Léo me observava pela janela traseira enquanto eu me aproximava. Antes de abrir a porta do carro, me virei pela última vez. O advogado vai entrar em contato com você esta semana para combinar as visitas. Se decidir fazer parte da vida do Léo mesmo morando em Seattle, a porta continua aberta. Mas será nos termos dele. Não nos seus. Entrei no táxi. A porta se fechou. Vi Ethan parado na entrada da própria casa, sozinho, segurando o celular na mão e sem saber qual das 3 chamadas perdidas deveria responder primeiro. Olivia, Carter Consulting, ou o advogado cuja existência ele nem imaginava até aquele momento. Observei a figura dele ficando cada vez menor enquanto o táxi seguia pela rua. Léo não olhou para trás nenhuma vez. Apenas encostou a cabeça no meu ombro e fechou os olhos. Eu não disse nada. Só o abracei. No aeroporto, enquanto esperávamos o embarque, Léo me perguntou algo que eu não esperava. Mamãe, o tio vai ficar bem? Olhei para ele. Ele me encarava com aqueles olhos escuros que eram ao mesmo tempo meus e do Ethan, com a seriedade de uma criança obrigada a amadurecer rápido demais. Isso depende dele. Respondi com honestidade. Ele tem tudo o que precisa para ficar bem. Se vai escolher isso ou não, já não é algo que possamos controlar. Léo pensou naquilo por alguns segundos. E nós? Vamos ficar bem? Segurei a mão dele e apertei suavemente uma vez. Nós já estamos bem. O voo para Seattle decolou às 11h04 da manhã. Quando as nuvens esconderam a cidade pela última vez, tirei da bolsa o desenho que Léo tinha feito no guardanapo da Universal Studios. As 2 figuras de mãos dadas. A palavra mamãe, escrita com letra de criança de 7 anos. Dobrei o desenho com cuidado e guardei no bolso interno da jaqueta, perto do coração. Existem mulheres que esperam o mundo tratá-las com justiça. Eu aprendi que justiça não se espera. Ela é construída, em silêncio, com paciência, com inteligência, e com a certeza de que o seu valor nunca dependeu de alguém reconhecer isso. Ethan Carter perdeu uma família naquela manhã. Não porque eu tirei deles, mas porque ele escolheu, repetidamente, não permanecer ao lado dela. E eu escolhi, uma única vez, não esperar mais que ele mudasse de ideia.